Salve, salve, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Léo Braga e este é o Trampolim, o seu podcast sobre o mundo do trabalho. Essa é uma produção da área de Gestão e Negócios e da Rádio 021, aqui do Centro Universitário IBMR, da Ânima Educação, no Rio de Janeiro. Hoje converso com Sérgio Landulfo sobre internacionalidade, mas sem não antes convidá-las a se inscrever no canal do Trampolim lá no YouTube, pessoal, e também seguir o podcast do Trampolim lá no Spotify. Se inscreve, segue a gente, não basta só ouvir os episódios, quanto mais gente segue, mais gente se inscreve, mais gente a gente consegue alcançar aqui no nosso Trampolim. Bem, Sérgio Landulfo já esteve conosco na temporada passada, no episódio 11, falando sobre LinkedIn. Naquela ocasião, ele ficou de explicar pra gente, e a gente não o fez, o que era a sua posição no mercado, como comprador de projeto. Isso. Sérgio Landulfo tem 28 anos, portanto, é comprador de projeto, e toda a sua formação acadêmica foi no IBMR. Sérgio é graduado em Relações Internacionais, também é graduado em Comércio Exterior, e é pós-graduado em Big Data, trajetória acadêmica feita aqui no IBMR. Vale lembrar, o Sérgio é apaixonado por inovação e qualquer coisa, qualquer assunto que englobe cadeia de suprimento, logística, tecnologia, política internacional e desenvolvimento sustentável. E pessoal, o Sérgio voltou aqui para falar para a gente. Naquela ocasião, a nossa preocupação era sobre o LinkedIn, a relevância do LinkedIn para a gente poder projetar e aumentar a nossa empregabilidade. Hoje o Sérgio vai falar para a gente sobre propriamente a atividade dele no sistema internacional. Então o Sérgio é um comprador de projeto, vai explicar o que é, faz viagens regulares para o exterior, então precisa ter uma língua estrangeira para poder se comunicar com as pessoas e interagir no sistema internacional a partir da sua posição. Como vai você, Landulfo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, mestre. Um prazer estar aqui de novo. É muito bom estar contigo e vamos lá. Fico feliz, agradeço sua gentil atenção e mais uma vez aqui atender o nosso convite. Sérgio, a gente tem 3 questões aqui importantes para tratar. Essa é uma série muito especial sobre internacionalidade, que, portanto, a ele e a ela, universitário e universitária, não apenas do IBMR, do Brasil todo, importa pensar sobre as chances de fazer um intercâmbio acadêmico enquanto estiver na faculdade para o exterior. E importa também saber quais são as chances de um emprego no exterior. É bem verdade que você tem uma característica que é muito contundente, a sua formação em RI, a sua formação em comércio exterior, mas nem todo mundo que trabalha nas relações internacionais tem exatamente a formação de RI, de comércio exterior. Sim. Tem muita gente da área de administração, de ciências econômicas, engenharia e que vai trabalhar em comércio exterior, vai trabalhar em relações internacionais. E aí a minha primeira colocação é, dada a sua formação, e é a formação de base, e dado especialmente aí a ideia de idiomas, de ter como dominar pelo menos o inglês, como é que, ao olhar para a sua trajetória, como é que você enxerga o quanto a faculdade e o quanto o idioma, e estou supondo que o seu principal idioma de interação seja o inglês, abriram portas para você chegar onde você está hoje? E aí, primeira parte da pergunta, como é que formação acadêmica e o inglês ajudaram você a chegar até hoje? Não, a formação acadêmica foi fundamental. É uma coisa muito legal que a gente tinha aqui. Eu não sei se eles ainda estão dando aula, mas eu tive aula com o Johnny August. Johnny continua na casa. Como é que é o nome do coordenador? Wallace, sim, professor Wallace. Então eram professores que puxavam isso da gente, de falar sobre o que estava acontecendo no dia. Eu lembro do Wallace falando de economia o tempo todo. Certamente. A notícia do dia era os primeiros 30 minutos de aula sempre. E a formação em si, ela é importante, ela te dá aspectos técnicos. Eu acho que a faculdade como um todo tem um foco nisso aqui, né, no mundo dos negócios e tudo mais, até o ambiente que você vive, os cursos, apesar de muito diferentes, você sempre tem uma aula de empreendedorismo. Sim. Ou faz introdução à economia, são coisas importantes, mas eu acho que mais importante do que a formação seria você estar antenado com o que está acontecendo. Boa. Esse é o small talk nas suas reuniões, é assim que você faz conexão com as pessoas, assim que você mostra seu conhecimento e assim que você acaba sendo puxado para algum projeto, para alguma coisa do tipo.
E eu lembro, eu vou fazer aqui um adendo, nem o professor Johnny Augusto e o professor Wallace da Costa Rodrigues são formados em Relações Internacionais do Comércio Exterior, são da área de economia, da área de comunicação, e tem essa pegada sobre o que está acontecendo no mundo à nossa volta, que faz a gente estar antenado a isso. E esse small talk que você falou é muito interessante, né? É o momento de quebrar o gelo, de se apresentar, né? De mostrar quem é, até que você chegue, às vezes, de fato, num processo de negociação. Muito bom, a formação não apenas acadêmica, mas uma formação consciente do mundo e que se está como um cidadão do mundo. E o idioma também ajudou nisso? 100%. Acho que sem o inglês, hoje em dia, você vai ter uma vida difícil no mercado. Qualquer posição que você for, se você tiver o inglês, você tem mais chance de ir mais longe. De ter acesso a uma oportunidade de viagem, por exemplo, de estar num projeto internacional, de se destacar, coordenar um time, porque se você quer trabalhar numa empresa grande, mesmo que ela seja uma empresa brasileira, ela pode ter escritórios fora ou parceiros fora do país, e se você quer chegar numa posição de gestão ou de especialista, você precisa de falar inglês para poder se comunicar com esses seus clientes ou fornecedores. E me parece que isso abre absolutamente o leque das oportunidades no mundo do trabalho. Né? Quer dizer, você tem um idioma a mais, né? Outro idioma além do seu natural, abre chance para você trabalhar no exterior e conhecer muita coisa. Eu tenho também o alemão, que eu fiz. Legal. Muito legal o alemão. Excelente. Eu comecei o mandarim, mas não terminei exatamente. Ficou num processo aí, tá esperando eu voltar. Mas assim, o inglês é primordial. As outras línguas são muito legais. Você vai criar conexão com as pessoas. Quando você estiver falando uma pessoa, sei lá, da Áustria ou da Alemanha, o cara vai saber que você entende o mundo dele, como a cabeça dele funciona. Isso cria conexão, evidentemente. Mas o inglês, ele é fundamental. Você vai se comunicar com pessoa de qualquer lugar do mundo em inglês. Então, pessoal, que está escutando a gente, quer fazer um intercâmbio durante a faculdade ou está pensando em chances de emprego para fora do Brasil, pensa no seu idioma, ele é muito importante. E aí a faculdade também é esse tempo, nesse tempo em que você se dedica à formação da sala de aula, mas é uma formação extra classe. O idioma está aí, está no mercado, a gente precisa se apropriar dele efetivamente. Landu, fala pra gente, antes de entrar aqui na sua rotina internacional, portanto, o que é um comprador de projeto? Estamos devendo isso pro nosso público. Não, da última vez eu falei, ficou nessa, porque meu cargo antigo era comprador global e agora eu tô de projeto. Comprador global, ele geralmente compra uma categoria globalmente. Então, projeto pode ser um projeto de Houston, do Rio de Janeiro, da Malásia, de Singapura. Eu sou o comprador daquele equipamento específico, então eu viro um especialista dele e eu compro para todos os projetos. Você vira um global buyer. Um project buyer é um cara que atende o projeto. Então eu jogo em todas as posições. Se eu precisar de emitir um pedido de produto, eu faço. De serviço, eu negocio o serviço também. Eu corro atrás de contato com um fornecedor diferente para desenvolver ele. Eu não jogo numa categoria só. Eu pego um leque, uma gama maior de produtos atendendo um projeto, a especificidade dele. E aí isso tem impacto, supondo impacto direto no seu dia a dia, né? Como é que, e aí eu fico me perguntando como é que é lidar com fornecedores de outros países. E aí não é apenas de um outro país, né? Você disse que agora você vai à Itália, que a gente conversava antes, um pouquinho antes do episódio, vai à Itália e vai ao Reino Unido. Isso. Então, é o mesmo fornecedor? Não, ainda que seja o mesmo fornecedor, são pessoas diferentes que estarão lá, né? E como é que é lidar com um fornecedor de outros países? E se você puder me destacar alguma curiosidade, se tem algo curioso nesse... como é que eu me relaciono com fornecedores de outros países? São fornecedores diferentes que eu estou indo visitar agora, mas assim, geralmente são fornecedores do Reino Unido. A maior parte do meu escopo hoje está no Reino Unido. E eu acabei me aproximando disso por ter uma proximidade até pessoal. Eu já passei a viver eu vivi na Escócia durante um tempo, né, e voltei para cá. Então isso ajudou também nesse processo, estar próximo do idioma e da cultura das pessoas. O cara tá conversando com você e ele saber que você entende, né, o universo dele, a cidade, a política local, né? E você começa a ver essas peculiaridades. Então você vê que o britânico ele gosta muito de conversar sobre o tempo. Assim, cara... The weather. Hoje vai chover, hoje tá vindo um frio um vento do sudoeste, e eles têm isso, assim, característico. O small talk falando sobre isso, você ganha o cara. O americano é uma pessoa mais direta, o alemão vai te adorar se você não falar sobre nenhuma outra coisa a não ser o trabalho. Ele não quer perder nenhum minuto do tempo dele ali, enquanto você vai ter uma reunião com mexicanos ou latinos em geral, o cara quer saber da sua vida e como tá sua família, se sua filha tá bem, como é que tá o colégio. Então você acaba pegando um pouco disso. De história engraçada, quando eu comecei, eu pegava uns fornecedores, eu trabalhava na logística, né, de importação, e eu pegava uns fornecedores da Alemanha. Então a gente falava pouco, porque eram poucos cargas que vinham
que vinham de lá. E eu comecei a perceber que toda vez que eu ligava para ele fazia um e desligava o telefone. Eu percebi que o meu inglês era bom, no sentido assim, né? No ambiente corporativo ele era legal, e ele não falava tão bem. Então ele queria desligar para poder se comunicar por e-mail. Né? E aí você começa a falar, opa, então acho que eu tô indo no caminho certo, né? Tem gente achando... Então ele boicotava a ligação para poder falar por e-mail. Para poder falar por e-mail. Bom, mais um sinal, pessoal, aí, ó, é Alemanha, né? Mais um sinal de que idioma é algo muito, muito, muito importante. Me diga uma coisa, se você tivesse que dizer assim, algo importante sobre seu perfil pessoal, como traços comportamentais, o que hoje o mercado fala muito sobre as hard skills e agora especialmente as soft skills, o que na prática do seu dia a dia, que atitudes ou que jeitos de ser do Landulfo você considera que ajudaram você a se destacar e crescer na carreira? Se você está me dizendo que idioma é importante, sim, que a formação é importante, que o small talk é importante, eu preciso de uma predisposição para fazer isso. Sim, sim. O que é um perfil, um traço seu, Landulfo, que ajudou você a se projetar na carreira? Acho que são 3 coisas. Resiliência, para você apanhar. Às vezes você não está na posição que você queria, você não está no projeto que você queria, não está acontecendo a situação que você queria. Às vezes o relacionamento interpessoal com um fornecedor, um stakeholder interno, não é melhor, você tem que persistir. É uma coisa que eu vejo que falta na minha geração, no pessoal um pouco mais novo também, está difícil para. O pessoal não tem aquele brio de vou resolver esse problema, vou trazer para mim, olha, não fui eu que causei, mas vamos tentar resolver? Como é que a gente faz? Porque no final das contas vai afetar todo mundo, né? Vai afetar todo mundo. O segundo é a proatividade, acho que também se relaciona com isso. Você tem que começar a ser dono do seu destino e correr atrás das coisas que você quer. Às vezes você não está no trabalho que você quer e você acha que aquilo é normal, você aceita. Não, você tem que correr atrás de um projeto que você quer ou de uma empresa que você quer, você tem que correr atrás da sua carreira. Acho que essa proatividade é para tudo, né? Você tá no escritório, às vezes você terminou o que é seu, você tem tempo. Cara, o que eu posso te ajudar, amigo? Você tá precisando de uma ajuda, eu vi que você tá meio ocupado hoje. Ou você pergunta pro seu chefe, olha, eu consegui resolver isso aqui, o que eu posso realizar mais? Minha meta tá em dia, tem alguma coisa que eu consigo ajudar a efetuar? Às vezes você acha que não tá sendo visto, mas nunca passa em branco. Nunca. E o último é comunicação. Opa. Comunicação é chave. Você pode ser um excelente profissional, muito competente, uma pessoa benquista, mas se você não mostrar o que você está fazendo, se não botar em palavras, em prática, não botar em números, em dados o que você fez, e você não comunicar a sua vontade de fazer algo, você pode esquecer os outros 2 para trás. A resiliência e a motivação, né? Então quem não é visto não é lembrado, né? Então, não é. A comunicação que não é só o ato de comunicar no sentido da oralidade, né? De ter um perfil mais à vontade para conversar com pessoas. É de comunicar, dar publicidade dos seus atos, especialmente aqueles que importam para a sua carreira, para a sua projeção, para aqueles que estão à sua volta, né? Não, e até para você resolver problema mesmo, né? Problema concreto, ele está acontecendo, cara. Se você não souber botar em palavras o que você está passando, você vai ficar segurando um problema que ele poderia estar andando. Você poderia estar pedindo ajuda para um chefe seu, para um especialista, uma outra pessoa, só que você não consegue envolver a pessoa porque você não sabe explicar o que está acontecendo. Eu vejo que isso é algo a ser trabalhado, de novo, né? Especialmente na minha geração, o pessoal um pouco de trás. Eu acho que a pandemia afetou isso também. As pessoas pararam de se comunicar em pessoa, né? Face to face. Sim. Ficou tudo muito e-mail, Teams. Tem coisa que não tem que ser resolvida em Teams. Você só vai resolver numa reunião. Você senta de frente pro cara e explica. Que aí você vê nos olhos, né? Você vê o gestual, você vê a boca seca. Faz um contrato tácito. Você aperta a mão do cara lá e fala, olha, a gente combinou isso aqui, vamos resolver. É isso. É sobre isso. Se a gente tiver que pensar ainda em internacionalidade, aí nossa série é sobre o internacional, queria que você me destacasse assim, o que é que você diria para os estudantes aproveitarem melhor a sua formação aqui na faculdade, olhando para o internacional, né? E aí o idiomas é uma questão óbvia. Sim. O que não é óbvio a partir disso, né? É um dado para você. E uma mensagem final para incentivar os estudantes a buscarem no internacional chances de empregabilidade. O que você diria? Vamos lá, 2 coisas que eu acho importantes. Primeiro, tenha um LinkedIn, veja o episódio 11 da temporada anterior. Excelente. A sua carteira digital, a sua identidade para o mundo corporativo. As pessoas vão te conhecer por lá, elas vão ver o que você está fazendo por lá. E você vai saber o que está acontecendo no seu setor, na área de estudo que você está. E é para tudo. Tem nutricionista esportivo falando lá, não é só coisa corporativa, né? Tem médico postando
aumentando a pesquisa dele e conversando com outras pessoas da área. E o segundo esteja atento ao que está acontecendo no mundo. Você pode adiantar tanta coisa. Dá um exemplo prático. Teve aquela questão do Suez, que ele ficou fechado pelo navio do Evergiven. Sim, Evergreen. Evergreen. E aí, o que acontece? Quem tinha a visão do problema que isso ia causar, de quanto tempo isso ia se manter um problema, conseguiu, vou traçar uma rota alternativa aqui pela África, ou não vou comprar desse fornecedor que ele vai trazer o material, ele tem que passar necessariamente por ali, porque ele vem da Ásia, vou comprar da Europa, ele é mais caro, mas ele vai entregar, e talvez ele não seja tão mais caro se eu tiver que colocar em conta o custo logístico. Sim, exatamente, da nova operação em função do risco de se passar por ali. Exato. Então você precisa estar informado antes. Não basta também só ter a predisposição de se informar no momento de crise, né? E não é tão difícil assim, cara. Tem alguns podcasts, eu gosto de ouvir um da ABC News de manhã, ele tem a visão mais do Partido Liberal Americano, você tem que ter isso em mente quando você for pesquisar, mas todo dia 20 minutos de programa, acho que sai às 8 da manhã. Aí depois você pega a DW, assiste online. Pô, a DW é excelente, gosto bastante. A Euronews tem todos os idiomas, inclusive em português de Portugal. Tem inglês, você quer praticar seu alemão, seu francês, italiano. Tem Euronews em todos esses idiomas. E eles ficam repetindo as notícias durante assim, um time frame de 30 minutos. Conforme vão entrando as novas, vão tirando uma antiga e eles continuam passando em loop. Tá de graça no YouTube. Você tira meia hora, cara, é o tempo que você tá pegando um trem, um metrô, um BRT, voltando pra casa ou no carro. Bota pra ouvir e se informa. Hoje o acesso à informação nem é tão trabalhoso, né? Há uma fala sobre as democracias, que as democracias elas geralmente são menos interessantes, porque dá trabalho pro cidadão ficar informado. Mas isso era antes, né? Hoje em dia não dá tanto trabalho. É criar um hábito de estar no metrô, estar no ônibus, estar andando, bota um fone, escuta o seu podcast, chega no trabalho atualizado. E se você tem um inglês ou um outro idioma, você para de passar por um filtro da mídia brasileira, que eles querem mostrar, você vai direto na fonte. Sei lá, você ouviu falar do que o Trump fez tal coisa, ou que o Mahmoud Ahmadinejad deu um pitaco lá no Irã que pode modificar. Você pode ver o que ele falou, você pode ver vários ângulos diferentes se você conseguir interpretar isso em inglês das mídias de fora. E aí você deixa de estar dentro de uma caixa, né? Você expande seu horizonte. E acho que algo que eu tenho trazido para os estudantes, que eu acho que é mais sobre... Não apenas o conteúdo, porque o conteúdo é volátil, ele muda todos os dias, mas aquilo que fica é o método. É você criar o hábito de estar informado. É pra vida. É pra vida. Isso é pra vida toda. Ainda mais no mundo de hoje. E vai para as small talks. Isso. E e você dá um giro completo e tem sucesso na trajetória. Senhores, queria agradecer ao Sérgio Landulfo pela gentil participação. Esse episódio tá na série especial sobre internacionalidade, então busque entender o que foi dito aqui sobre resiliência, manter-se informado, capacidade de comunicação, também pensando sobre a chance de fazer um intercâmbio no exterior durante a graduação, fazer o seu mestrado, como a gente vai ver aqui um episódio na próxima quarta-feira de uma egressa que está fazendo o mestrado, fez o mestrado, está no doutorado nos Estados Unidos. Pensem como, aliás, a proposta desse podcast, pensem como um trampolim. Senhores, é um trampolim. É como é que você mergulha no mundo do trabalho a partir de um critério chamado internacionalidade. Landulfo, muito obrigado mais uma vez. Tenho uma gratidão eterna a você. Muito obrigado. Até a próxima. Tá bom. Tchau, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.